Ô, Killing, mudando de assunto, vamos falar de... morte de um refém foi confirmada, né? Infelizmente, no meio dessas conversas por cessar fogo, Israel confirmou a morte de um refém sequestrado pelo Hamas e ontem a gente teve a divulgação de números dessa guerra, da destruição que acontece na faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi totalmente arrasada pelos bombardeios, né, do exército de Israel, e a gente tem agora uma projeção de quanto tempo pode levar para que a vida volte ali a essa área, né, em algum momento da história, se é que isso vai voltar a acontecer. Conta pra gente os números, Killing, por favor. Olha, segundo projeções, poderia levar até 80 anos num custo de 40 bilhões de dólares. A faixa de Gaza está em ruínas, muitas casas vieram ao chão, pelo menos 370 mil casas estão completamente destruídas ou parcialmente. Lembrando que a população da faixa de Gaza é de 2,5 milhões de habitantes, menos do que isso, né? Então, são praticamente todas as residências destruídas ou comprometidas. A infraestrutura também, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde o início da guerra, ela conseguiu identificar 443 ataques israelenses a hospitais, postos de saúde ou médicos, resultando na morte de 723 pessoas, ferindo quase 1.000 pessoas. Estradas também estão destruídas. Antes dessa guerra iniciar, a faixa de Gaza já vivia uma situação complicada, de pobreza, controle na entrada de suprimentos, né? Cerca de 500 caminhões por dia entravam antes da guerra. Depois da guerra esse número vem variando bastante, mas um número muito inferior. E existem muitos debates agora, né, sobre como fazer um acordo de cessar-fogo, mas há muitos esforços também para depois. O que fazer com a faixa de Gaza? O que fazer com essas pessoas? Como reconstruir? Olha o dinheiro que vai ser gasto, 40 bilhões de dólares. Como vai fazer para entrar esses materiais de reconstrução no enclave palestino? Israel vai continuar bloqueando, impedindo a entrada de alguns suprimentos? Vai liberar? Como que será feito tudo isso? E principalmente, e essas pessoas? O que fazer com elas? O Egito já disse que recebeu cerca de 100 mil refugiados. Tem tantos outros vivendo na rua, lá em Rafah. O que fazer com essas pessoas? Então, existem muitos debates e alguns números, algumas projeções, né? Eles variam, esses números, mas pelo menos 40 bilhões de dólares e muitos anos para reconstruir uma terra arrasada. Porque a gente tem que ser muito ingênuo para imaginar que Israel, com esse estilo de ofensiva, vai conseguir realmente dizimar o Hamas e, no momento em que isso acontecer, devolver Gaza aos seus moradores. Até porque o Hamas é um câncer espalhado pelo tecido social de Gaza e esse câncer está sendo tratado por Israel às marteladas. Eventualmente pode morrer uma outra célula cancerosa, sim, mas é o corpo que está sendo mais machucado por esses ataques. Eu não tenho a menor dúvida de que muita gente no parlamento israelense, e talvez o próprio Netanyahu, adoraria se Gaza fosse simplesmente anexada a Israel. Só que, no meio desse objetivo, há 2 milhões de pessoas. O que fazer com 2 milhões de pessoas? Um novo holocausto? 37 milhões de toneladas de escombros, 79 mil prédios destruídos. Difícil até conseguir fazer essa associação. Conceber um negócio desses, Pois né? só em 16 anos, só em 2040, é que as moradias em Gaza poderiam voltar ao estado que estavam antes do início dessa Fora guerra. a infraestrutura, né? A gente está falando de moradia. A gente está falando só da moradia, exatamente. É absurdo. 79 mil que vieram completamente abaixo, mas no total, incluindo casas danificadas, que estão lá mais capenga, 370 mil. São números realmente absurdos. Killing, bom trabalho, bom fim de semana, até segunda. Valeu, até.